Bom, pessoal, vamos prosseguir com aquele vídeo anterior falando sobre o Wagner Tomazoni e sua... Cara, eu acho que o termo certo não seria preferência por animes dublados, né? Por dublagem brasileira para animes, porque quando ele falou isso aí, pelo que eu lembro, ele não disse em detrimento à dublagem japonesa. Até porque a dublagem japonesa, se você colocar na balança e botar o público que acompanha essas mídias aí, eu acho que eles vão preferir a dublagem japonesa, cara. Eu acho que sim. Estou falando do público brasileiro. Porque se você pegar o público estadunidense, aparentemente eles preferem a dublagem em inglês. É só você pegar lá nos videogames de Street Fighter, você pega que começou a vir dublagem estadunidense mesmo a partir do Street Fighter 4, que eu não gostei muito. Aí depois veio o 5, você tinha a opção de ter a dublagem em japonês, né, ou em inglês, né. No Street Fighter 4, cara, pelo que eu lembro, e joguei muito no arcade, no fliperama, a dublagem era mais ou menos, né. Tiveram alguns dubladores ali que eram bons, tipo o do Gaio, a da Jury, certo? Mas a maior parte ali não era muito boa, cara. Era horrível, alguns inclusive. Se você pegar aquele insensado dublador, o Kyle Herbert, que dublou o Ryu, né, a dublagem dele é muito ruim, cara. Muito ruim. E ele conseguiu ficar pior ainda no Street Fighter V, hein? O cara conseguiu ficar pior. Aí você pega o dublador do Ken, né, no 4 e no 5 ele é muito ruim. Não mudou muita coisa, o cara não piorou. Mas a dubladora da Jury, ela piorou pra caraca mesmo. Ela era passável, era legal lá no Street Fighter 4, mas no 5 não ficou legal, cara. Não ficou legal. Aí você pega a dubladora da Jury, a japonesa é espetacular, porque ela conseguiu, inclusive, mimetizar o traço psicopático da personagem. Ficou legal a voz, cara. Você pega o trabalho dela, especialmente no Street Fighter 4, tá muito bom. Aí pega a outra lá, a Rainbow Mika, que é uma das personagens que eu mais curto aí desse Street Fighter 5, né? Ela foi dublada lá nos Estados Unidos pela Bonnie Gordon. Não combinou, cara. Não combinou. A única semelhança que a Bonnie tem pra Rainbow Mika é você vê que a Rainbow Mika não é gorda. Ela não é gorda. Alguns caras aí que jogam videogame, inclusive, falaram que ela é gorda. Não, ela não é gorda porcaria nenhuma. Ela é gostosa e gostosa pra caraca. É, e existem gordelícias, certo? Mas não é o caso da Rainbow Mika porque ela não é gorda. Agora a Bonnie Gordon é uma gordelícia, cara. É uma gordinha gostosa. Certo? E enfim. Aí, cara, o Wagner Tomazoni não quis quando ele falou, eu prefiro a dublagem brasileira para anime. Não, cara. Até porque seria meio louco da parte dele se fizesse isso aí, por mais que existam gostos pessoais diferentes, certo? Mas a dublagem, como eu havia falado também no vídeo anterior, a dublagem brasileira piorou bastante. A dublagem brasileira piorou bastante, cara. Por mais que hoje você tenha tantos trabalhos aí à disposição lá no streaming, né, com as séries, com os filmes, mas o trabalho piorou muito, cara. É altamente dispensável. Se você for um pouquinho mais exigente, sacou? Aí tá, aí então eu havia falado que lá no final dos anos 90, na segunda metade, veio o advento das revistas. Não, na segunda metade não, isso aí foi em meados dos anos 90, lá para 94, 95. Veio o advento das revistas informativas de anime. A primeira, que não era exatamente informativa só de anime e de mangá, era de cultura pop em geral. Foi a Herói, que foi editada pelo Marcelo Del Greco. Inclusive, ele começou logo o primeiro número na rabeira de Sensei. Aí depois ela começou a ter concorrentes. Aí foi quando estava fazendo muito sucesso. Veio a Japan Fury, que realmente era só sobre anime e mangá, que era editada pelo José Roberto Pereira e pelo Sérgio Peixoto Silva, que pelo que eu sei são jornalistas mesmo. Aí então eles continuaram com essa parceria aí até a revista Animax, que foi editada pela revista Magnum, que é conhecida aí por ter feito revistas sobre armas e tudo. Eu acho que até hoje eles fazem isso. E o pessoal ficava alfinetando alguns erros da Herói, da Heróis do Futuro, certo? Porque a Herói realmente cometia diversos erros. Cometia diversos erros. É, Teve uma outra revista informativa de anime que não que tivesse cometendo erros, mas ela transcrevia praticamente matérias de revistas estrangeiras, né? A revista Anime Mix, né, que era interessante, né? Tinha algumas opiniões pessoais ali do pessoal que fazia a revista, né, que você não encontrava nem na Animax
e nem na Herói. Mas infelizmente nos primeiros números, né, pelo que ficou transparecido, eles, né, chupinhavam o conteúdo de revistas estrangeiras. Tanto é que você tinha diversos versos ali em inglês, cara. Né? Então você saca o tamanho do trabalho porco que o pessoal da Anime Mix fez, né? Enfim, a revista não ficou tão conhecida, não durou muito. As que mais duraram foram a Animax e a Herói. E a Herói durou pra caramba. Inclusive, eu acho que o fato de falar de cultura pop em geral já seria um indicativo de que a revista duraria. Né? Se o pessoal conseguisse levar ela pra frente, né, aos trancos e barrancos, com erros pra caramba. Mas enfim, aí rolou essa porradaria aí do Marcelo Del Greco com o Sérgio Peixoto. Como eu havia falado também, assim que o Sérgio Peixoto foi encontrado pelo Marcelo Del Greco no estabelecimento, cara, o Marcelo Del Greco falou: você e eu lá fora agora. Né? Aí o Sérgio Peixoto, claro, né, ficou sem entender o que estava acontecendo. Se bobear, ele nem conhecia o Marcelo Del Greco pessoalmente, nem sabia quem era o cara. Aí assim que saiu fora do estabelecimento, tomou um soco. Não sei se foi coberto de porrada e tudo mais, mas mesmo assim ele reagiu com o processo. Reagiu com o processo. O Sérgio Peixoto depois ele colocou no editorial da Animax, isso aí quando o José Roberto já estava fora da equipe. Ele havia saído falando que o pessoal da editora Magnum não pagava e tudo mais. O Sérgio Peixoto falou outra coisa. Mas enfim. Aí o Sérgio Peixoto colocou no editorial tudo que aconteceu, né, colocou os detalhes do processo, que o Del Greco havia sido condenado, blá, 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 né? E o José Roberto falou, ele tinha um expediente em podcast, né? Ele ficou bastante em podcast mesmo, não era áudio, não era vídeo, não. Naquela época a gente nem imaginava em ter um programa de entrevistas como Flow, né? Ou então como aquele Joe Rogan Experience, que foi a inspiração para o Flow, né? O José Roberto havia falado que, cara, não tem nada a ver isso aí que o Sérgio Peixoto fez, ele explanou isso aí pro público. Não tem nada a ver com isso aí, cara. Não tem nada a ver. E eu concordo com ele, certo? Mas por outro lado, foi bom. Eu acho que dá pra ver pelo lado bom, deixando claro que o Marcelo Del Greco é uma pessoa que não dá pra você conviver. Porque, pô, o cara comete erros. Inclusive, quem apontou o erro não foi o Peixoto. Foi o Fábio Makoto Akita, outro funcionário da Animax na época, obviamente. Aí o cara foi cobrar, o Del Greco foi cobrar no chefe, né? Foi cobrar no chefe do Fábio Makoto Akita. Foi cobrar no chefe do Fábio Makoto Akita, Peixoto, claro. E o Peixoto pagou o pato, né? Até porque, cara, não dá pra você imaginar um Yonsei, um descendente de japoneses, saindo na porrada, cara. Não dá pra imaginar, porque esse pessoal, apesar de toda a aura, toda a cultura de artes marciais que os japoneses têm até hoje, né, que os japoneses acabaram fincando na mente da sociedade ocidental até hoje, não quer dizer que todo mundo seja versado em artes marciais, não, cara. Né? Né? E o japonês, o paulistano Yonsei, ele é um cara retraído, cara, é um cara tímido, certo? Se bem que a sociedade japonesa também é assim, mas o pessoal aqui, eles perpetuaram esse tipo de comportamento, né? Como eu dei a entender. Então não dá pra você imaginar que essa galera vai sair no braço, cara. Ainda mais em situações em que são pegas de surpresa. Se sair no braço só se for como defesa, cara. O cara dificilmente ele vai lá, vamos sair na porrada. Você não pode esperar isso aí de onça aí. Por mais que não dá pra você generalizar também, não dá pra falar que todo mundo é assim, mas eu acho que a maioria é assim. A maioria dos Yonsei são assim, eu acho. Enfim, aí tá. Aí você saca que, rememorando aquela situação do Guilherme Briggs, dele perseguir, dele encher o saco de quem fez críticas a ele, crítica não a ele exatamente, mas ao trabalho dele, que é um cara que gosta de ficar aparecendo por cima dos personagens, que gosta de ficar deturpando o próprio texto, certo? Pessoal que acaba fazendo sucesso em um ramo
onde normalmente as pessoas não esperam que faça sucesso, tipo o da dublagem, é porque o cara só empresta a sua voz, ele não aparece de cara. Aí também já não seria dublagem, né? A não ser que seja naqueles moldes lá do programa Qual é a Música, onde um cara, tipo que um cantor, é, fazia lá o playback da música que foi acertada lá pelo convidado, né? Aí isso também era uma dublagem, certo? Mas o dublador que eu tô falando é o cara que empresta sua voz para personagens de séries, filmes, animes, blá 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 blá. E geralmente não dá para esperar que essa galera vá fazer sucesso. O único até hoje, pelo que eu tô sacando, o único até hoje que fez sucesso foi o Guilherme Briggs, cara. E ele provavelmente sabe dessa situação, né? Ah, pô, a gente não vai fazer sucesso, o dublador não faz sucesso. E já que eu fiz sucesso, porra, cara, eu sou o rei do mundo, eu sou foda. E ele ia em diversos eventos de anime. Os eventos de anime começaram aqui no Brasil foi nos anos 90. O primeiro foi o Anime Con, que foi realizado em São Paulo. Aí depois veio o Anime Friends. Aí depois, em pouco tempo, eu acho que até meados dos anos 2000, você tinha diversos estados aí com eventos de anime. Eu lembro que no Rio de Janeiro, até não no interior exatamente, mas em Magé, isso aí é na região metropolitana. É tipo o quê? Você colocar aqui Santana de Parnaíba, que fica na Grande São Paulo. Em Magé teve evento de anime. Aí o pessoal viu que era um nicho rentável. Aí o pessoal aproveitou, né? O pessoal também era otaku, né? Fã de mangá e de anime. Inclusive o termo otaku foi deturpado. Eu não sei se quem havia deturpado aqui no Brasil ou foi o Sérgio Peixoto ou foi o substituto do José Roberto, que foi o Orlando Tozeto Júnior, né? Porque o otaku tem uma conotação pejorativa lá no Japão. Ele realmente resume um fanático, não por anime e por mangá apenas, mas, bom, vou recomeçar aqui. Não é fanático só por mangá e por anime, ele também pode ser fanático por brinquedinhos, por aqueles brinquedinhos também de anime, né? Aquelas bonequinhas, né? Por séries, filmes, tokusatsu. O otaku, ele é um dos párias da sociedade japonesa. Aí depois vieram outras tipificações para párias, tipo o pessoal que é hikikomori, né? O pessoal que não sai de casa, que fica um tempão trancado, né? Que tem zero contato social. O pessoal niche, né? Que está praticamente no mesmo, que é mesmo na mesma situação. Inclusive teve moleque aqui, otaku, que inclusive frequenta a Chan, né? Que praticamente se orgulha em ser um Nietzsche, um hikikomori. Porra, cara, o cara se orgulha em ser um pária, se orgulha em ser um lixo da sociedade. E aí eu não tô nem envolvendo questões de compromisso com o Estado, não, até porque eu sou contra o Estado também. Mas, cara, você, ainda mais sendo jovem, cara, que é de 19, 20, 25 anos, você se resumir a ser um hikikomori, se bem que o termo também não deveria se aplicar a brasileiros, né, cara? Ainda mais porque esse termo foi feito para japoneses. A sociedade brasileira é diferente, completamente diferente da japonesa, todo mundo sabe disso. Mas o pessoal otaku vem colocar, né? Ah, sou um Nietzsche, sou um hikikomori. Pô, por favor, né, cara? Hikikomori é o escambau, né? Aí você pega que o Guilherme Briggs, ele se refestelou nesse sucesso aí. Como eu havia falado, ele frequentou diversos eventos de anime, né? E claro que com isso o sujeito fica mais, né, ególatra, o sujeito fica com o peito mais estufado. Eu lembro que recentemente também teve dublador que ficou aborrecido com críticas, não a ele, mas ao trabalho dele. Pô, o Marco Ribeiro, que dublou o Urameshi Yusuke do Yu Yu Hakusho, ele também é o dublador oficial do Jim Carrey. Ele fez muitos trabalhos em filmes, cara, em filmes e séries. Ele dublou aquele cara lá do My Wife and Kids, um dos irmãos Wayans lá, esqueci o nome do cara. Que é chamado aqui, a série é chamada aqui de Eu, a Patroa e as Crianças, né? E ele reclamou, ele fez um vídeo com o título era o que? Respeite minha profissão. Certo? Sendo que geralmente quando a pessoa vai fazer uma crítica, não é em detrimento da profissão do cara,
sobre o trabalho do cara, trabalho que pode estar ruim. Então eu até fiz um react aqui no canal sobre o desempenho dele, né, nesse vídeo chilique que ele fez, né? Cara, porra, cara, aí você pega que também há uma certa necessidade do sujeito angariar um certo sucesso. Ele sabe muito bem que o Briggs foi o único a fazer sucesso dentre essa galera toda aí que faz dublagem. O Garcia Júnior, que teve uma grande experiência como dublador, ele ainda é dublador, eu acho. Ele não ficou chiando, cara. Pelo que eu lembro, é um cara muito mais de boa. Eu vi a entrevista dele lá no Inteligência Limitada, né, vi um trecho, pra falar a verdade. E ele não é, aparentemente não é de ficar chiando, né? Ah, eu sou ególatra. Não, cara. Eu posso estar enganado. Eu posso estar enganado, mas do que ele me passou no trecho, né? No trecho ele não é desse tipo não, cara. Né? Enfim, aí você pega, cara, que... Ó, em 1994 veio Saint Seiya, explodiu em 95 e a partir disso se formou uma certa panelinha dos dubladores. Os dubladores, eles, assim que a Manchete também havia transmitido, o pessoal da distribuidora havia licenciado diversos outros animes a partir do sucesso de Saint Seiya, né, os dubladores que fizeram um trabalho de Saint Seiya pela Gota Mágica, né, daqui de São Paulo, dublaram esse resto de anime aí. Eles dublaram Samurai Troopers, que inclusive não era a versão original japonesa do anime, cara, não era a fita original japonesa. A Manchete havia trazido, não, a Manchete só exibiu, é a distribuidora que havia feito o licenciamento, né, o que mesmo foi da versão estadunidense, cara, que inclusive foi modificada pela produtora Nelvana, que ficou um tempão aí conhecida, isso aí de forma pejorativa, justamente por suas adaptações em animes, né? Você pega que teve outra produtora chamada 4Kids, dos Estados Unidos também, que ficou mal falada por conta disso aí, cara. Né? Ficou mal falada. É só você rememorar um episódio lá de One Piece, onde a Nami, cara, pelo que eu lembro, eu vi numa imagem, né? A Nami, na versão original japonesa do episódio, a Nami tava segurando uma carabina, aí na versão 4Kids ela tava segurando um pirulito ou algo assim, cara. Putz, cara. Né? Mas é claro que o pessoal fez essa adaptação aí pra, o que mesmo? Em prol da sociedade puritana estadunidense, que é também diferente da brasileira. Porque aqui na brasileira, cara, se você colocar Nami segurando um revólver, uma bazuca em cima de um tanque, o pessoal não vai chiar. Não vai chiar. É tipo quando foi exibido Digimon Adventure aqui pela Globo. Acho que foi em 99, né? Não. Acho que foi em 2001, cara. Tô tentando pegar assim de cor. Foi a versão original japonesa. Né? Foi a versão original japonesa e tinha lá um Digimon lá, o Pinocchimon, né? Inclusive essa versão aí de Digimon Adventure foi bem dublada. Não é do Rio, né? Você vê que o Rio também teve algumas péssimas dublagens aí pra anime, né? Eu vou falar depois. Aí tá, aí o Pinocchimon tava segurando uma arma lá, tava segurando um 38, pô. Isso aí no anime exibido pela manhã, cara, onde as crianças, obviamente, estavam absorvendo. E ninguém chiou, né? Ocorriam mortes ali de diversos Digimons, né? Diferente do que ocorre em Pokémon, porque ninguém morre em Pokémon, né? O pessoal não chiou, cara. E aí? Agora hoje, se rolar esse tipo de coisa, o pessoal lacrador vai virar o mundo ao contrário, do avesso, né, para que as suas reclamações sejam atendidas, né? Enfim, aí rolou essa panelinha aí do pessoal que havia feito Sensei, havia dublado Sensei pela Gota Mágica, né? Eles dublaram, como eu acabei de falar, Samurai Troopers, né? Dublaram Shurato, né? Eles dublaram uma pancada de animes, cara, dublaram Tokusatsu também. Eu lembro que essa galera, isso aí eu acho que dá para envolver os dubladores em geral. Essa galera dubla por muito tempo, cara. Por muito tempo, por 30 anos, se bobear 40. É porque eu vi hoje em dia que, o quê? Vou colocar um exemplo aqui. O Afonso Amarrones, que dublou o Sagara Sanosuke lá de Rurouni Kenshin,
é que aqui foi exibido com o nome de Samurai X. Não tem nada a ver com Samurai X. Até porque aquela ferida que o Kenshin tem na cara, né? Não é em forma de X, cara, é em forma de cruz. Em forma de cruz, pô. Aí o pessoal das distribuidoras ocidentais, elas comeram bola aí, cara, comeram mosca, porque não tem nada a ver X, Samurai X, não, e o nome também já é escroto, né? Então o termo certo é Rurouni Kenshin, cara, né? Então, ele havia dublado o Sagara Sanosuke, né, e tá dublando até hoje, cara. Eu acho que já tá trabalhando de dublador há uns 30 anos, cara, né? Aí recentemente eu também vi a voz da Letícia Quinto, que dublou aqui do Saori e Sensei, né? Esse pessoal dubla tanto, mas em contrapartida eu lembro de uma entrevista que eu li sobre o... Não, isso aí foi na revista Henshin, inclusive foi uma revista que o Marcelo Del Greco fez depois da Herói, e essa aí envolvia apenas anime e mangá, falava de tokusatsu também. Ele entrevistou o Eduardo Borghetti, que é de lá do Rio de Janeiro, ele dublou o Daigo, do Ultraman Antiga, né? Então ele havia falado que, cara, dublador ganha mal, dublador ganha mal. Mas aí depois eu lembro de ter lido de outra pessoa que dublador ganha bem, eu acho que não, cara. Porque pelo que eu li aí, o dublador ganha por hora, não? E eu acho que isso aí coincide mais com o que o Eduardo Borghetti falou, que dublador ganha mal. Mas aí então eu pensei, pô, cara, se dublador ganha mal, por que esse pessoal tá dublando há 30, 40, 50, 60 anos, cara? Você pega aquela Márcia Regina que dublou a Falamiche, não, dublou a Kazumi de Pokémon, né? Ela dubla pra caramba, mas tô falando dubla pra caramba no sentido do bom desempenho dela, não. Eu tô falando que ela faz muitos trabalhos, né? E ela tava dublando, ela dublou muito filme pornô soft, aqueles que passavam lá na antiga e saudosa Sexta Sexy, que aí depois virou Cine Band Privé. Inclusive, eu coloco aí a baila alguns dubladores de Sensei que também passaram, né, por filmes que são pornô soft, cara. Foram dublados, obviamente, eles não interpretaram em filme pornô soft, pô. O Leonardo Camilo, que dublou o Wiki de Fênix, dublou em diversos desses filmes aí, né? O Marcelo Campos, que dublou o quê? 3 ou 4 Cavaleiros de Prata, dublou Moody Ares, dublou Jabu de Unicórnio. Ele também passou por esses filmes, né? Na voz, né? Claro. E a Letícia Quinto, cara, pelo que eu lembro, ela havia dublado a protagonista de uma das séries de Emanuele, cara. Quando ela era evangélica, quando era protestante. Aí algumas pessoas poderiam falar pra mim, cara, mas acontece que isso aí não tem nada a ver, como você próprio falou, ela atua na voz, cara, ela não tá emprestando seu corpo pra fazer parte do filme. Ok, mas eu acho que você sendo protestante, o buraco é um pouquinho mais embaixo, cara, porque eu acho que consta como pecado, não? Eu acho que consta. A não ser que seja protestante de boca, né? Aí ok, é compreensível, porque é até mais maleável, é tipo católico de boca, né? Aí é bastante maleável, é compreensível. Mas a Letícia Quinto, ela não participou, ela fez a voz de uma das protagonistas aí da série de filmes Emanuele. E a panelinha não terminava só na dublagem naquela época. Eu lembro que, voltando à questão editorial de revistas informativas de anime e de mangá, também tinha uma certa panelinha, né? Eu lembro que teve uma cosplayer, ela ficou relativamente famosa por isso aí por muito tempo, a Petra Leão, que é daqui de São Paulo, né, também. Ela, deixa eu ver aqui, ela começou a aparecer em eventos de anime fazendo cosplay. Ela fez primeiramente a da Kazugano Sakura de Street Fighter Zero. E ela foi, não que tivesse sido capa da Animax, não. Fizeram uma matéria de evento lá e tascaram a foto dela, inclusive elogiaram o desempenho dela. Na época ela era gorda, né? Aí tá, eu queria ver o desempenho dela enquanto Sakura, cara. Sendo que a Sakura é magra, cara, e a Petra Leão era gorda, pô.
Aí depois eu soube, isso aí através de um dos podcasts do José Roberto Pereira, que falava muito mal desse pessoal aí, né? Depois soube que ela se tornou uma espécie de alpinista social nesse ramo de anime de mangá, porque ela namorou um dos organizadores de eventos aí, que atendia pelo codinome Fério, né? Fério, pô, o cara provavelmente tinha uns 20, 30 anos e atendia pelo nickname de Fério, que é um personagem das Guerreiras Mágicas de Ray Earth. Pô, o cara. Esse pessoal aí se supera no ridículo, cara. Mas aí tá, comeu ela, beleza. É. Aí depois ela namorou com Marcelo Cassaro, que é um cara que já tinha uma experiência como editor de revista de RPG, né? Ele tinha uma revista que foi editada lá na editora Trama, que foi a mesma editora da Anime X, chamada Dragão Brasil, onde ele colocava os personagens dele lá, que depois foram transpostos no, entre aspas, mangá brasileiro chamado Holy Avenger, né? Que teve aí uma certa notoriedade, mas isso aí pela falta de concorrência também, né? Pela falta de concorrência. Eu confesso que comprei uns 3 números e não gostei muito, cara. Até porque o traço da Erika Wano era muito sem sal, cara. Era muito sem sal e eu acho que esse tipo de coisa pode refletir na personalidade da pessoa que desenhou. Especialmente também porque mulheres Yonsei, cara, eu vou abrir um parênteses aqui, mulheres Yonsei são muito sem graça, a maior parte delas, né? E claro que isso aí está englobado naquele comportamento típico do japonês em geral, que é retraído, é tímido, né? E aí o José Roberto havia falado também no seu podcast sobre algumas mulheres aí que são Yonseis e se metem nesse ramo editorial de mangá, de anime, de revista informativa de mangá e de anime, que tem problema com homem. Tipo o que ocorreu com a própria Erika Wano. É. Aí teve lá a Denise Akemi, que se tornou relativamente conhecida nessas revistas aí, porque ela fazia fanzines, né? Fazia fanzines aí, só que o traço dela era totalmente decalcado no do Togashi Yoshihiro, do Yu Yu Hakusho, né? Era totalmente decalcado, cara. E eu achava horrível a partir disso, né? Eu achava horrível a partir disso, inclusive não fazia exatamente, mas era mais exagerado, né? Então nada melhor do que o traço original do cara, do que um decalque, sacou? Aí o José Roberto falou que essas duas mulheres aí tinham problema com o homem, e aí depois eu tentei falar alguma coisa com uma das fãs da Animax, chamada Sandra Monte, né? Pelo que eu saquei, cara, também era outra que tinha problema com o homem. Você até pode encontrar um certo padrão quando mulheres se tornam nerds, certo? Entram em um ramo onde a predominância é de homem, né? E, cara, você pode pensar que, pô, essa menina tem algum problema. Não sei se é a criação, não sei se foi algum trauma, né? Mas eu acho que dá pra estender mais isso aí, mas, pô, não vou ficar falando da vida pessoal dos outros, cara. Isso aí é problema dela, sacou? Não vou ficar dedicando espaço aqui pra ficar esmiuçando isso. Mas enfim, eu tenho que concluir sobre a Petra Leão. Aí tá, aí ela havia namorado primeiramente com o organizador do evento de anime chamado Fério, aí depois passou pro Marcelo Cassaro, né? E, cara, você pega quão a garota realmente estava envolvida numa questão de alpinismo social. O Marcelo Cassaro, ele colocou no Holy Avenger uma personagem, uma cozinheira lá chamada Petra. É mole isso aí? Né? E hoje, pelo que eu vi aí na última vez, aí ela foi roteirista de Turma da Mônica Jovem. Eu não sei se essa linha de Turma da Mônica ainda está sendo publicada. Mais do que eu li, do pouco que eu li, eu achei uma porcaria também, porque eles cometeram os mesmos erros de Holy Avenger, né, que foi fazer muitas citações a ícones pop. Eu tô lembrado que a personagem Niele, que era uma elfa peituda, idealizada obviamente pelo Marcelo Cassaro também,
havia aberto um dos números do, entre aspas, mangá, e bota aspas nisso, porque não é mangá porcaria nenhuma, cantando a trilha sonora em português de Dragon Ball Z. Pô, meu irmão. Aí depois teve uma capa aí onde a Erika Wano fez tanto ela quanto a protagonista lá, chamada Lisandra, né, com cosplay, né, de personagem de anime. Aí você saca que, putz, cara, os caras desandaram a fazer besteira, a ficar de punhetação de ícone pop, de anime. Pô, cara, os caras têm que colocar as coisas nos seus devidos lugares, cara. Não pode ficar misturando tudo. E pulei fora. Aí, né, como eu acabei de falar, não gostei desse Turma da Mônica Jovem. E, pô, você também entende. Cara, eu esqueci de falar um assunto aqui importante sobre isso. Aí você entende que mesmo nesse tipo de ramo, onde geralmente é composto por pessoas retraídas, tímidas, por nerds, né, rola panelinha, rola alpinismo social. Não sei como é que tá a Petra Leão hoje. Eu sei que ela havia processado ela e o Cassaro haviam processado o José Roberto Pereira, justamente por ter... Ele fez uma crítica aí, fez a ela, né? Ele fez uma crítica aí a ela, certo? Aí tá, o cara perdeu na justiça, aí depois ele falou no podcast que estava feliz, que estava em paz, mas ele teve que pagar serviço comunitário, né, como pena. E ele havia falado também, não estou descendo o malho no cara até porque eu acompanhava o trabalho dele, né? Falava justamente que a pobreza é o meu escudo, né? Ou seja, ele utilizava isso aí justamente para não pagar indenização, sacou? E é compreensível, cara. É compreensível porque, pô, você pega que, ok, você vai processar o cara, aí tá, você quer indenização para quê? Não estou falando processar a empresa, aí seria outra coisa. Agora processar a pessoa, você quer indenização para cobrir a sua honra ferida? Para quê, cara? Porque o cara falou o que falou. Isso aí não vai mudar, né? E você passando o recibo, fica pior ainda pro teu lado. Pô. Então deixa o cara falar. Pô. Ainda mais se você tiver numa condição onde, ok, eu em posição aqui de canal minúsculo, né? Algumas pessoas que são atingidas pelo que eu falo, né, também poderiam pensar da mesma forma, né? Ah, pô, eu estou numa posição bastante superior, então por que eu vou ligar para a crítica de canal minúsculo, né? Mas eu ia citar isso aí, cara, até porque, porra, cara, o sujeito está numa posição em que, né, o sujeito que critica, né, está numa posição em que apenas uns 4, 5 gatos pingados acompanham ele, que também foi o caso do José Roberto. Enquanto do outro lado você pega que tem gente aí seguida por milhões de pessoas, né? E o cara vai engolir aquele tipo de coisa, mas transformar isso aí em um processo contra a pessoa, minha honra tem preço, então. A honra tem preço. Mas enfim, em relação à vida pessoal da Petralha, eu acho que isso aí não deveria dizer respeito a ninguém, né? Eu acho que não deveria ser da alçada de ninguém, sacou? Eu só reproduzi o que o José Roberto havia falado nos podcasts dele. Ele era meio queimado nesse ramo editorial aí, de revistas informativas de anime, de licenciamento e publicação de mangás, de fanzines, dentre esses otakus aí brasileiros, né? O pessoal não curtia muito ele, até porque ele fez muita besteira. Eu tô lembrado que a Sandra Monte, isso aí também foi dito por ele, né? Sandra Monte precisou da ajuda dele para adicionar informações em um livro que ela estava fazendo relacionado a mangá. Então ela pediu ajuda para ele, certo? Sendo que ela não queria que o nome dele aparecesse porque segundo ele, né, do que ela falou para ele, que ele estava queimado no mercado. Então ele até perguntou para a gente, né, lá no podcast. Pô, se ela acha que eu estou queimado no mercado, para que ela veio pedir informação para mim? Porque ela reconhece o seu valor, o seu conhecimento,
Mas acontece que falar isso aí na cara dele, né, que ele tá queimado no mercado, é meio esquisito, cara, é meio frio, sacou? É meio frio, se bem que do que eu já falei sobre esse pessoal aí, especialmente as mulheres, elas costumam ser frias, né, aparentemente, né? Mas enfim, aí sobre a vida pessoal da Petra Leão, cara, eu acho que não deveria dizer respeito a ninguém, sacou? Mas eu acho que de qualquer forma tem aí um pouco de interesse, né? E algumas pessoas quererem saber como é que, não como é que é a vida íntima desse pessoal. Eu tô falando como esse pessoal se movimenta entre esses grupos aí de eventos, e tudo. E a Petra Leão foi relativamente conhecida entre essa galera aí que fazia sucesso fazendo cosplay. Eu não era de ficar acompanhando o trabalho de cosplayer, cara. Certo, inclusive não apenas ela, mas algumas mulheres aí tiveram um certo reconhecimento, enquanto cosplayers, certo? Mas hoje em dia você pega que esse pessoal não se tornou nenhuma sumidade, né, em relação a esse âmbito aí de animes e de mangás, de cosplay, de eventos de anime. Nenhum deles, nenhum deles. E outra coisa que eu havia notado é que o Marcelo Cassaro, que era um relativo conhecido quadrinista, né? Fazia alguns projetos aí de, entre aspas, mangá brasileiro, tipo o próprio Holy Avenger, né? O cara tinha uma certa fixação, um certo fetiche, e ele sempre colocava nos gibis dele. É só você pegar a personagem Niele lá do Holy Avenger, que foi criada por ele, obviamente. Era uma elfa que tinha peitões, né? Aí você pega lá, retrocedendo os trabalhos antigos dele. Você pega lá o... Não. Ele fez primeiro o UFO, eu acho. Que era bem... Que estilo cartoon estadunidense. Não, cartoon não. Era estilo comics estadunidense, né? Tipo aqueles personagens lá da Image Comics. Os fortões, as mulheres gostosas e tudo. É aquele jeito bastante padrão mesmo, né, de comics estadunidense, né? Aí você pega o que? Ele fez um trabalho aí, e isso aí já entra no seu fetiche, né? Ele fez um trabalho aí chamado Espada da Galáxia, né? Onde as personagens eram metálicas humanoides, né? Extraterrestres, metálicas humanoides, mas acontece que tinham seios em formato, né? Tipo seios humanos mesmo, sacou? Tipo seio de mulher humana. Aí eu pensei, a primeira vez que eu pensei, né, que eu vi isso aí, eu pensei, pô, cara, mas acontece que esse pessoal dá de mamar a algum filhote extraterrestre metálico também? Eu acho que primeiramente a gente não imagina que um ser metálico vai ser um mamífero, né? Eu acho que não, né? Então foi uma baita de uma forçada de barra que o Caçaro fez, criando esse tipo de personagem aí, né, com seios em formato de seios humanos. Aí você pega outra obra dele lá, o Lua de Dragões, né, onde ele fez personagens dragões fêmea, humanoides também, certo? E que tinham seios em formato de seios humanos. É outro fetiche dele, né? Outra revisitação do fetiche dele, né, de seios, né? Isso aí até me fez remeter àquela dragão fêmea da série de filmes do Shrek, que teve filhos lá com o personagem burro, né? Um burro. Isso aí, obviamente, seria impossível se um dragão existisse, né? E outra coisa, cara, o dragão, ele tá mais na categoria de réptil, cara, do que mamífero. O dragão não pode ser mamífero, cara. Ele tem escamas, ele não tem pele tipo um ser humano, tipo o que um felino, sabe? Não tem. Não dá pra você colocar dragão como um mamífero de forma alguma. E nem como anfíbio, cara. Ele é réptil. Se ele existisse, ele seria um réptil. Tipo uma cobra, um lagarto, sacou? É. Tá certo que o que aconteceu no Shrek foi uma espécie de licença humorística, né? Então eu acho que dá pra passar. Dá pra, mas ainda assim é muito ridículo. E mais ridículo ainda você pegar essa situação de Lua de Dragões, cara. Você colocar lá uma personagem, né, uma dragão, ia falar dragoa, tem nada a ver. Dragão fêmea,
inclusive com cabeça de dragão, mas acontece que com um corpo antropomórfico, né, e com escamas, né, certamente, e com seios em formato de seios humanos, cara, né? E sendo que dragão também, se existisse, iria vir de ovos, cara. O dragão, ele, né, colocaria ovo, é tipo um réptil mesmo, né? Você não teria um dragão que nasceria tipo que como nascem os mamíferos, né? Você não teria isso aí. Então foi outra forçada de barra do Marcelo Cassaro. Aí você pega lá sim, eu fui em um fórum de discussão onde o pessoal soltou um desenho lá de uma guerreira, né, completamente de madeira, né, de uma guerreira formada de madeira, que tinha, né, seios em formato de seios humanos também. E o pessoal falou que foi criação do Cassaro. Eu não duvidaria, cara. Certo, mas eu penso assim, com certeza é fetiche, cara. Aí você pega de novo a Aniele, né, elfa peituda. O cara tem fetiche por seios, cara, por peitões, né? Então eu penso assim, é claro que esse tipo de gente estaria em um segmento nerd, né? Um segmento que envolve, né, criação de gibis e tudo. É claro que o cara, né, iria externar esse tipo de coisa em algum canto, certo? Claro que o cara faria esse tipo de coisa, né? Enfim, esse papo aí envolvendo revistas informativas, mangá brasileiro e tudo, isso aí até me fez lembrar de uma cagada feita por uma editora chamada, não editora, né, de uma mulher chamada Elsa Keiko, que ela fazia parte do grupo da Panini, que era do segmento de mangá. A Panini até hoje publica mangá, pelo que eu sei. Então a Panini estava publicando Berserk, que foi um mangá bastante aguardado. É um mangá seinen, né, para o público adulto, né, muito bom. É um mangá bom pra caramba, certo? Aí ela meteu uma fanfic lá, foi no meio de um dos números do GB, né? Chamado O Dia a Dia do Guts. O Guts é o protagonista de Berserk, certo? Aí ela colocou lá que ele se encontra com vários ícones, vários personagens pop, tipo Chuck Norris, né? Certo? E meteu essa fanfic aí sem o pessoal pedir, sem o público que estava pagando, que estava acompanhando a série de mangás de Berserk, sem esse público pedir. Ela meteu lá como se o mangá fosse de autoria dela, certo? E como se o pessoal estivesse realmente pedindo que ela fizesse isso, certo? Aí tá, aí então o pessoal reclamou, aí ficou aquele negócio de não ter continuidade, daquele capítulo do mangá. Só que ela colocou a continuidade não no próximo capítulo do mangá, ela colocou foi no blog dela, cara. Ou seja, você teria que dar visualização para o blog dela, ir lá no espaço dela para ver a continuidade do mangá do Berserk, certo? E não aconteceu absolutamente nada com a Elsa Keiko, né? O pessoal não processou ela, né? Não deu uma chamada na editora Panini, que sempre foi uma editora grande. Se bem que hoje ela continua sendo conhecida mais pelos seus álbuns de figurinha, né? Só que ela publica mangás aí já faz o quê? Faz mais de 10 anos já. Eu comprava alguma coisa no começo, comprei um mangá lá chamado Iden, que era até interessante, eu tinha lido pelos scans primeiro, né? Certo, aí o Berserk eu não cheguei a comprar. E ainda bem que não comprei, cara, porque senão se eu me deparasse com esse tipo de fanfic aí, com esse tipo de coisa aí, eu passaria raiva com certeza. Mas não deu absolutamente nada pra ela, cara. Não deu nada pra ela. Eu não sei como é que tá a situação dela enquanto profissional. Eu acho que ela deve ter se recolocado aí, ter sido recolocado em alguma outra área, ou então na mesma área. Mas eu não duvidaria se ela continuasse no segmento de mangás da Panini, cara, porque aqui no Brasil o pessoal não protesta. O pessoal acompanha aí altas besteiras,
que algumas pessoas que justamente mexem com edição, né, publicação de mangá, de fanzine. Fanzine eu acho que dá para relevar, né? Porque não é algo profissional. Mas mangá, cara, mangá, né, que deveria ser sério, deveria, pô, se você faz o licenciamento, se você se compromete a traduzir, a publicar tudo certinho, cara, não é pra você ficar fazendo palhaçada, tipo que essa Elsa aqui que fez, cara. Não é. Porque você tá, obviamente, desmerecendo o seu trabalho como profissional, e você tá cuspindo na cara do pessoal que tá pagando, que tá acompanhando o seu trabalho. Não, acompanhando o seu trabalho de qualquer forma, né? Mas o pessoal tá interessado em comprar o mangá para ler o mangá. É, é tipo aquela porcaria que o Marcelo Del Greco fez quando ele ajudou na publicação, na edição do mangá do Yu Yu Hakusho, feito pela JBC aqui no Brasil. Ele colocou, ele aproveitou, né, o sucesso, o grande sucesso que o anime teve, com toda aquela palhaçada lá de eu tô maluco, né, dos personagens, né, falando gíria carioca, falando esse eu tô maluco, que era uma coqueluche na época, né. Yu Yu Hakusho foi exibido aqui em 97, né. Aí então teve toda uma liberdade, né, eu vou até falar sobre isso daqui a pouco. é, Aí o Del Greco ele fez, ele ajudou a fazer o mangá, né, a edição brasileira do mangá do Yu Yu Hakusho, né, com aquela adaptação parecida com a do anime, cara. Com a adaptação parecida com a da dublagem brasileira, feita pela Audio News, né? Eu acho que isso aí foi um outro grande desrespeito que o pessoal da edição desses segmentos de mangá dessas editoras aí, né, fazem pra cima dos outros, pra cima do público, cara. Porque quando o cara quer pagar, quando o cara quer ler um mangá, ainda mais um mangá esperado como Yu Yu Hakusho, como Berserk, né, ele não quer saber de adaptação, cara. Ele quer ver lá os diálogos, né, tudo traduzido o máximo, com a semelhança ao máximo do original possível, cara. Não quer ver adaptado, cara. Não quer ver o Urameshi Yusuke falando o seu pastel, né, que foi o que o Marco Ribeiro, que foi o dublador do Yusuke, falava, né? Obviamente como se o Yusuke falasse lá no anime do Yu Yu Hakusho, né? Ou então falando que tal personagem lá, ele fez igual o Jasper, ele pegou lá o Gai Bintan, inclusive o nome desse veículo aí do Jasper não era nem Gai Bintank, cara. Era outro nome. O próprio Tokusatsu do Jaspion aqui, ele teve diversas adaptações aqui de nome, né, de veículos, de espada e tudo. A espada não se chamava Spadium Laser, porra. Eu não sei por que a casa de dublagem fez essa adaptação aí, cara. Mas enfim, eu vou deixar esse papo todo para a segunda parte. Eu acho que o pessoal deveria fazer um trabalho mais próximo do mangá original, cara. Se fosse também para fazer literal, que fizesse, porque seria melhor ainda, cara. Eu acho que para mim o ideal deveria ser fazer uma transcrição literal, sacou? Porque além dessa palhaçada que rolou no mangá do Yu Yu Hakusho, da versão brasileira publicada pela JBC, né, os golpes dos personagens lá também tiveram adaptação, tudo calcado, né, na dublagem brasileira, da adaptação que a dublagem brasileira da Audio News fez pro anime. Aí então você, além de chamar todo leitor de babaca, né, mesmo o que curtiu a adaptação, né, a dublagem do Yu Yu Hakusho em 97, você está fazendo aquele tipo de versão, né, para um nicho, cara, justamente para esse nicho saudosista. Você acha isso aí correto? Eu não acho, cara. Eu não acho.
É por isso que eu penso que essa galera deveria honrar a sua profissão, sacou? Deveria fazer algo profissional, cara. E como esse pessoal também estão em um ramo onde aparentemente você não tem gente observando tudo, e controlando com mão de fogo também, e você pega que o público também é muito passivo, né? Otaku, né? Então a situação acaba acontecendo, acaba repetindo, acaba se repetindo aí por muitas vezes, sacou? Vou fazer a terceira parte desse vídeo aqui porque eu ainda tenho muita coisa para falar.